Boa tarde, ou bom dia, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas esse vídeo vai ser uma breve revisão da aula 4 de cálculo numérico, certo? É do dia 22 do 11. Ah, sim, a aula foi dada no dia 21 do 11. Eu tô gravando essa aula no dia 22. Tá aqui embaixo também, ali embaixo, para vocês verem. Vamos lá. Hoje nessa aula 4 foi dada erro, arredondamento e truncamento. Então, eu vou explicar, dar uma revisãozinha breve sobre esses assuntos. Bom, vamos lá. Para o arredondamento, vamos começar com arredondamento e truncamento. É uma forma que pode ser um pouco mais fácil de entender o arredondamento e o truncamento. O arredondamento seria basicamente a gente arredondar, botar A para cima. Ou seja, sabe quando você, por exemplo, estuda física, e você tem lá a gravidade, que a gente considera a aceleração da gravidade, né? Que o certo é ela ser 9,81 metros por segundo ao quadrado. Esse é um número mais exato, mas a gente sempre considera ela como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso daqui é um caso de arredondamento para cima, porque a gente está arredondando para um número maior. Então é como se fosse realmente para cima, sabe? Enquanto no truncamento, a gente está fazendo um arredondamento para baixo. Então, lembra quando a gente tem π, que o π ele é 3,14159 e mais um pouquinho? Sabe quando a gente bota o π igual a 3? Isso aqui é um arredondamento para baixo, porque o que acontece? Esse número aqui, 3,14159, é um pouco maior do que o 3. Então a gente está botando um número inteiro mais baixo, sabe? O menor número inteiro mais próximo desse número aqui, desse π aqui que a gente quer. Isso é um arredondamento para baixo. Isso seria tecnicamente truncamento. Não é precisamente isso, mas é uma forma de um pouco mais fácil da gente entender. Bom, vamos tentar explicar um pouco mais aprofundado o que é o arredondamento e o truncamento. O arredondamento, ele segue algumas regras, né? A gente pode ver ele como uma forma de uma regra, que é, deixa eu escrever aqui, que é a regra, eu gosto de chamar ela da regra do maior ou igual a 5. Ou seja, eu vou analisar o número que eu vou arredondar e ver se a casa que eu quero arredondar, ela é maior ou igual a 5. Não, a casa posterior à casa que eu quero arredondar é maior ou igual a 5. Isso pode ter soado um pouco confuso, mas vamos considerar o π que a gente estava falando aqui, né? O π. O π ele vai ser 3,14159 e por aí vai. Vamos botar aqui na calculadora. Acho que eu não sei se tem aqui. Vamos botar aqui. Pi. Pronto. É isso aqui. 3,14159265359. Certo? Mas vamos supor que eu quero arredondar o π para duas casas decimais. Ou seja, eu quero esses três primeiros números aqui. Como que eu faria esse arredondamento? Vamos botar aqui do lado. Bom, eu vou ter o 3,14. Certo. 14. Mas vamos ver essa regra aqui, do maior ou igual a 5. O que essa regra nos diz? Eu tenho que ver a casa decimal depois da casa que eu estou considerando e ver se o número que está nela é igual ou maior do que 5. Se for igual ou maior do que 5, eu vou fazer o arredondamento. Se não, eu não faço. Nesse caso aqui, a gente vai ter esse 1 aqui. E o 1, ele é menor do que o 5. Ou seja, eu não faço esse arredondamento aqui. Isso para duas casas decimais. Se eu botar 2D, seria 2 decimal.
Mas, e se eu quisesse, por exemplo, vou botar aqui de amarelo, pegar 3 casas decimais. Ou seja, eu vou pegar os 4 primeiros dígitos. Aqui, até o 1. Então, eu vou ter 3,141, ou qual será o certo? 3,141 ou 3,142? Aí a gente vem para a regra. A regra diz, novamente, que eu tenho que considerar se o número é maior ou igual a 5. No caso, o número depois é 5, que ele vai ser igual a 5. 5 é igual a 5, óbvio. Então, o certo vai ser 3... Vamos botar aqui, a resposta vai ser 3,142. Porque o que acontece? É um número igual a 5. É o número 5. Então, eu vou fazer o arredondamento. Entendeu? Mais um exemplo. Vou botar aqui de verde. Agora eu quero 4 casas decimais, desculpa. Vou botar aqui 4 decimal ponto. Ok. Vou ter 3,1415 ou 3,1416. De novo, a gente vai para a regra. No caso, eu vou ter o 9. E o 9, ele é maior do que o 5. Ou seja, o certo, a resposta, vai ser 3,1416. Entendeu? Basicamente é isso. Eu tenho que analisar o número depois para ver se eu vou fazer ou não um arredondamento. Certo? Tranquilo, né? Bom, essa é a regra para o arredondamento padrão. Bem tranquilo. Agora vamos para o truncamento. Antes de eu ir para o truncamento, eu vou apagar isso daqui. Antes de eu apagar isso daqui, quem quiser tirar algum print, fique à vontade agora. Eu vou esperar um pouquinho. Ok, acho que já deve ter dado tempo de tirar uma print. Então vamos apagar isso daqui, para poder ter espaço. Bom, agora vamos para o truncamento. Eu vou fazer de azul dessa vez. O truncamento, ele não tem uma regra, por assim dizer. Pelo menos a forma que eu interpreto não é assim. Eu gosto de tratar o truncamento como algo mais radical. Ou seja, no arredondamento, eu vou ter uma regra, que eu posso ou não fazer o arredondamento, né? O truncamento, não. Ele é mais radical. Ou seja, ele vai sempre fazer o arredondamento. No caso, vai ser o arredondamento sempre para baixo. Vamos pegar de novo o número π. Eu vou ter lá π é igual a 3,14159 e uns quebradinhos. Bom, assim como eu tinha feito, vamos para 2 casas decimais. Vai ser 3,14 só. 2 decimal. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui é que não importa o número que venha depois. O truncamento ele vai sempre ignorar esses números. Entendeu? Ou seja, não importa qual número que vem aqui depois. Ele vai sempre considerar só as 2 casas que você quer. Certo? Vamos para 3 casas decimais. Vai ser, vou botar aqui embaixo, 3 decimal. 3,141 ou 3,142. Como eu disse, o truncamento ele faz independente do número. Ele só quer saber os números que a gente está levando em consideração. Ou seja, se eu estou levando só os números em consideração até a terceira casa decimal, vai ser 3,141. Porque ele não quer saber que número que está aqui. Ele vai só fazer o truncamento. Ele vai só fazer o arredondamento. Por que eu chamo isso de um arredondamento para baixo? Porque se a gente observar, vou botar de laranja aqui. Se a gente observar, esse 1 aqui
se eu pegasse só esse número aqui, ele é um pouquinho maior do que esse número aqui de baixo. Esse daqui de baixo. Ele é um pouquinho maior. Então é como se você estivesse fazendo um arredondamento para baixo, sabe? A mesma coisa acontece nesse número aqui. Em relação a esse. Esse número aqui de cima, ele é um pouquinho maior do que esse número aqui de baixo. Um pouquinho maior, não é muita coisa. Mas ainda ele é um pouco maior. Por ele ser maior e eu estar considerando o número abaixo dele, eu estou tecnicamente fazendo um arredondamento para baixo. Entendeu? Da mesma forma, vai ser pro caso de... Opa, deixa eu fazer essa linha mais bonita. De 4 casas decimais também. 4 decimal ponto. Eu vou ser 3,1419. É isso, 3,1419. Novamente, não importa. Opa, 14 aqui. Pronto. Agora sim. Não importa. Pode ser 9, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, 4, 5, 6, 7, não importa. O que importa é que o truncamento, ele vai sempre ignorar esse último número aqui e vai botar só o número que eu quero. Entendeu? Então, é bem de boa. Bom, opa. Caso alguém queira tirar um print, fique à vontade, eu vou esperar um pouquinho de novo. Beleza, acho que já deu para tirar um print. Agora a gente vai para a parte em Python. Tá aqui do lado, né? Eu vou dar um zoom aqui. Só essa parte aqui do Python que eu quero. Pronto, agora deixa eu botar isso aqui pro lado. Bom, agora vamos focar aqui nessa parte do Python, certo? Como que a gente faz para representar essas funções de arredondamento e truncamento em Python, né? Bom, para o arredondamento, a gente tem a função round. Round, em inglês, é o verbo arredondar. Bem intuitivo, né? A gente quer arredondar, a gente vai botar a função arredondar. Super tranquilo. Bom, no caso da função round, ela vai arredondar seguindo a regra do maior ou igual a 5 para o número inteiro mais próximo. Eu vou abrir o VS Code aqui e vamos montar esse código que eu escrevi há um tempinho atrás e não salvei. Opa, 14.9, número arredondado é igual round número. E eu peço para ele printar o número arredondado. Assim. Pronto. Bom, o que ele faz aqui é seguir a regra do 1 maior do que igual, do 1 maior do... Opa, tá errado. Maior ou igual a 5. Nesse caso, se eu só botar o round aqui, ele vai ir para o número inteiro mais próximo. Ou seja, se eu der play nesse negócio aqui, ele vai botar só o 3. Porque o que acontece? Ele vai para o número inteiro. Então, ele vai considerar só o número inteiro. É como se ele considerasse só até a primeira casa decimal aqui. Porque ele vai querer só o número inteiro. Certo? Então, ele vai pegar e considerar a regra do maior ou igual a 5 para esse 1 aqui. Como 1 é menor do que 5, ele vai arredondar para baixo. Ele não vai fazer o arredondamento, desculpa. Mas, se eu botasse aqui o número 8, ele vai subir para 4. Aqui embaixo, 4. Por que que ele fez isso? Porque ele viu a regra do maior igual a 5. 3.8, ele quer só o inteiro, então ele vai olhar a casa depois. O 8, ele é maior do que o 5. Então, ele bota 4. Se eu botar o 5, também 4. Por quê? Agora, se eu botar o 5 aqui no lugar do 8, opa, 5 é igual a 5. Então, ele vai olhar a regra. Maior ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5, ele faz o arredondamento. Se não, ele não faz. Certo?
Bom, agora vamos supor que eu queira casas decimais. No caso, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui na minha função round, certo? Tem aqui a minha função round. E eu vou botar quantos números eu quero depois da vírgula. Forma, de novo, super intuitiva. Vírgula, números que eu quero depois da vírgula. Uma forma mais fácil de entender, que pra mim foi mais fácil, é a quantidade de números que eu quero depois da vírgula é o número que eu boto depois da vírgula. Tá vendo? É uma besteirinha, mas assim, às vezes ajuda a entender, sabe? Ajuda a gente a decorar essas regrinhas. Enfim, aqui no caso, eu quero 3 números depois da vírgula. Beleza, vamos ver, vamos tentar prever aqui o que vai acontecer, né? Então, depois da vírgula eu vou ter 1, 2, 3. No caso vai ser esse 1, né? 1, 2, 3. Pronto, vai ser esse 1. O que acontece? Vamos vir aqui pro nosso caderno. A gente vai ter 3,141. E o 5 aqui. De novo, temos que olhar a casa depois. O 5 é maior, certo? Aqui tá 2, né? Bom, vamos fazer com 3. Depois eu volto para esse 2 aqui para mostrar. O 5, ele é maior não, ele é igual a 5. Então, vai fazer o arredondamento. Se eu rodar aqui, 3,142, porque daí ele fez o arredondamento. Então, esse 1 aqui, ele vai virar 1, 2. Certo? Bom, vamos mostrar agora com 2 casas decimais, que nem tá aqui no exemplo. Esse código tem um tempinho que eu já escrevi ele, mas enfim. Vamos agora para 2 casas decimais, eu tenho que olhar a casa depois. No caso, a casa 3, que eu vou ter, ó, 1, 2, 3. Eu quero olhar a casa 3. A casa 3 é o 1. O 1, ele é menor do que o 5. Então, eu não vou fazer o arredondamento. Se eu rodar aqui, não fiz o arredondamento. Aqui, ó, 3,14. Certo? Enfim. Para a função round, eu acho que é isso. Agora, vamos para o truncamento, que é esse códigozinho aqui. Vamos escrever aqui. Import. F. Número. Igual. 3.11415.9. Deixa eu dar espaço. Número truncado igual f.trunc número truncado. Beleza. Bom, o trunc, o que acontece aqui é um pouquinho diferente. Ele vai importar uma função específica de uma biblioteca, que é esse import aqui, certo? Eu estou importando a biblioteca math, que é a biblioteca de funções matemáticas do Python. Eu tenho ela aberta aqui. Ela tem várias funções matemáticas, tem muita coisa. E tem umas constantes aqui também, certo? Enfim, tem um monte de coisa. Mas a que a gente está interessada é nesse trunc aqui, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter um número aqui, né? Eu vou ter um número truncado, que vai ser, eu vou lá na biblioteca math, vou pegar a função trunc e vou aplicar ela nesse número aqui, certo? Entenderam a ordem? É basicamente 1, 2, 3. Eu vou na biblioteca 1, pego a função 2 e aplico no número 3. Entenderam? Bem tranquilo, né? Ok, então. O que o truncamento ele faz? Como eu disse, ele é mais radical. Ele não quer saber o número que você colocou aqui. Ele vai simplesmente trocar pelo número inteiro. 3. Eu posso botar 9 aqui. Ele vai pegar 3. Eu cliquei 2 vezes aqui, tá? Mas é 3. Posso botar 1. Ele vai pegar 3. Posso botar 99. Ele vai pegar 3. 999. Continua pegando 3. 001.
também 3. Ele não importa o número que você colocar aqui, ele vai descer. Vai descer para o número maior positivo. Tá certo? Positivo não, é maior inteiro. Então, para arredondamento e trunque, é isso. Um pouquinho aqui do conceito teórico e em Python como fica, né? Bom, agora vamos para a parte dos erros. Os erros, a gente tem principais 3 tipos de erros. Os 3 erros são o erro absoluto, o erro relativo e o erro percentual. O erro absoluto, ele funciona assim. Vou dar uma ideia aqui para vocês. Vamos supor que a gente tenha uma pessoa que a gente quer medir. Como vocês podem ver, eu tenho ótimos dons artísticos. Eu não sei porque eu estou em engenharia, eu deveria ir para artes visuais. Brincadeira. Eu tenho uma pessoa aqui e eu quero medir a altura dela. Vou chamar a altura de H, certo? Então vamos supor que eu pego lá a minha trena e vou medir que essa pessoa tem 1,70. 1,70 de altura. Mas, na realidade, essa pessoa cresceu bem pouquinho. Então ela tem 1,70,5. Ou seja, eu vou ter a medida realizada, que eu fiz, né? Eu chamo isso aqui de MR, ou seja, medida realizada. Eu vou botar aqui a real. Não, vamos mudar isso aqui. Eu vou chamar isso daqui de medida realizada. E isso daqui de medida... Opa! Medida real. Certo? Então eu venho aqui, o que é o erro absoluto? Ele vai querer saber qual é a relação de subtração entre de diferença entre a medida que foi realizada e a medida real. Então, eu vou ter uma medida. Opa, medida, não é média. Estava estudando estatística, desculpa. Uma medida realizada menos uma medida real. Certo? E isso daqui em módulo. No caso, se eu fosse fazer com isso daqui, isso aqui ia me dar o módulo de 1,70 menos 1,705. Deixa eu botar isso aqui pra cá. Deixa o módulo. Isso daqui vai dar 0,123. Pronto, aqui. 5, feio do caramba. Pronto. Agora sim. Isso daqui é o erro absoluto. O erro relativo, ele é parecido. Eu vou botar um pouquinho para baixo aqui, para poder escrever embaixo. Vou botar aqui, porque não vai caber tudo aqui não. Bom, o erro relativo, ele funciona da seguinte forma. Ele vai pegar o erro absoluto e vai comparar com a medida real. Ou seja, eu vou ter o erro absoluto, que vai ser a minha medida realizada menos a minha medida real. E isso tudo dividido pela minha medida real. Entendeu? Então ele está rapaz, não sei essa palavra não. Ele faz uma relação aí entre o erro absoluto e a medida real. Então é como se ele... É basicamente isso, né? Ele pega o erro absoluto e faz uma relação. Tipo assim, qual a relação desse erro absoluto com a medida real? Nesse caso, se a gente fizer isso daqui, vai dar... Eu vou fazer na calculadora porque eu também sou filho de Deus. 2,029. Vamos botar aqui. 1, 2, 9. Pronto. Botar assim. Tá ótimo. 0,0029. Então, o que está me dizendo? Em relação à medida real, foi de 0,029. Certo?
Uma forma um pouco mais fácil de rever isso é considerar o erro percentual. Se a gente considerar, vamos considerar o erro relativo aqui como ER, erro relativo, certo? O erro percentual, ele é o erro relativo vezes colocado numa porcentagem, ou seja, vezes 100%. É a mesma coisa de eu pegar essa fórmula gigantesca aqui, quer dizer, gigantesca não, né? Só porque as palavras são grandes. Então, medida realizada menos medida real. Opa. Real sobre a medida real vezes 100%. Ou seja, eu tô botando aquela relação da medida real e do erro absoluto em uma percentagem. Nesse caso aqui, vai ser 0,29%. É a mesma coisa a gente pegar esse número aqui, vezes 100, bota por cento. Oh, caramba. Enfim. Essa daqui, ó. Cadê? Aqui. Pronto. Aquela medida lá, vezes 100. Dá 0,29. E o porcento que a gente está considerando como uma unidade. Então ele meio que, tipo assim, percentualiza. Não sei se essa palavra existe. Mas ele bota numa porcentagem o erro relativo. Entenderam? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Pronto. Se alguém quiser tirar uma print, fiquem à vontade. Tirem a print enquanto eu dou essa justificação. Mas, por último, por hoje é isso, certo? Esses são os erros que a gente tem. Acho que você já conseguiu tirar a print. Esses são o arredondamento e truncamento. Bem tranquilo também. É bem tranquilo isso daqui, esses assuntos são bem de boas, mas eles ajudam bastante. Daqui pra frente vocês vão usar eles constantemente, tá certo? Bom, é isso. Obrigado por assistir. Espero que tenha gostado. E qualquer coisa, só me avisar. Pode me chamar no Discord ou no WhatsApp. Fico à disposição. Tchau, tchau. Até a próxima.